agora eu vou mostrar para você nessa segunda parte que as imagens sacras da Bíblia, que não tem nada a ver com ídolo, elas são permitidas por Deus. Vamos citar alguns exemplos aqui. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai citar é o que está lá em Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22. Vejam só, os protestantes usam muito o Êxodo 20. Mostra o primeiro mandamento, Deus proibindo a fabricação e adoração de ídolos. Mas 5 capítulos depois, você lê o seguinte: farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de cada lado, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Ali virei ter contigo, e é de cima, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Toda vez que você fala com um protestante, ele faz assim: não, Deus proíbe todo tipo de imagem. Todo tipo de imagem, a imagem é abominável. Mas eu estou no mesmo livro que o pessoal utiliza para dizer isso. Como é que Deus, em Êxodo 20, Deus proíbe a confecção de qualquer tipo de imagem, como eles falam, e 5 capítulos depois você vê o próprio Deus dizendo para Moisés para fazer 2 imagens de querubins, tá? Um prostrado de frente para o outro, e ainda diz mais: eu vou falar com você do meio dessas imagens. Tem alguma coisa estranha aí. Então, qual a explicação? Porque Deus não se contradiz. É que ao que Deus se refere em Êxodo 20 não é a mesma coisa ao que Deus se refere em Êxodo 25. Em Êxodo 20, Deus se refere a ídolos, deuses pagãos, outras divindades. Em Êxodo 25, a Arca da Aliança com os 2 querubins, para quem conhece um pouco de angelologia, os querubins estão na hierarquia mais próxima de Deus. Tá? São anjos de terceira hierarquia, eles estão lá mais próximos a Deus, como os serafins, querubins, serafins e tronos. Então, quando Deus coloca os 2 querubins ali em cima daquela arca, está dizendo assim: eu estou falando para Moisés daqui, desse momento, daqui desse lugar. Então, o próprio Deus está mandando fazer imagens. Só que as imagens dos querubins, elas não apontam para um outro Deus, apontam para o Deus verdadeiro. Veja, Deus não é representado na Arca da Aliança, mas a presença de Deus está ali, ele que fala isso. A adoração a Javé por meio das imagens sacras, foi o que eu tinha falado para vocês. A Arca da Aliança apontava para o Deus único. Os sumos sacerdotes queimavam incenso ali diante daquela Arca da Aliança. Mas não mandava adorar os anjos, mas ninguém falou que está adorando os anjos, está adorando o Deus verdadeiro, mas tem 2 imagens ali presentes, tá? Outra coisa para você ter ideia de como a Arca da Aliança, você poderia adorar a Deus por meio dela, é lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra, até a tarde, diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ele está se prostrando diante da arca do Senhor. Tem gente que tenta fazer todo um malabarismo retórico para dizer: não, não, ele está se prostrando diante da arca. Será que Josué não sabia que Deus não estava preso naquela arca? Ele sabia. Deus fala por mim através dessa arca aqui. Deus está no céu, Deus está em todo lugar. Mas ele desejou que eu falasse com ele diante dessa arca. Tá? Outra coisa também, que o pessoal às vezes que fala que todo tipo de imagem é proibida por Deus, é que não leu o livro de Números, capítulo 21, versículos 8 e versículo 9. Eu já falei com o protestante sobre isso e ele ficou confuso. Está no livro de Números. O Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para ela, conservava a vida. Mas Deus não fez a serpente para ser adorada. Claro que ele não fez para ser adorada. A serpente era um sinal que estava ali presente, tá? Porque o povo havia blasfemado, começou a murmurar contra Deus, e Deus quis aquele sinal para o povo perceber: você errou aqui. Então ele olhava para aquele sinal e lembrava e se arrependia do seu pecado. Esse sinal, para vocês terem ideia, pessoal, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo se referenciou, se comparou a esse sinal. Quer dizer o seguinte:
Do mesmo modo que o povo que olhava para a serpente, que era um sinal de salvação e era salvo das serpentes por meio daquele sinal, também aquele que olha para a cruz, que olha para o Cristo é seu sinal de salvação. Está ali em João capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Jesus está se comparando com uma imagem, pessoal. Entendeu? Se aquela serpente de bronze era sinal de salvação para os antigos judeus que murmuravam e pecaram, no Novo Testamento Jesus era o sinal de salvação. Jesus na cruz ele é o sinal de salvação para todos os cristãos. Tá? Templo de Jerusalém. Vejam só. Outra coisa que o pessoal esquece é que em Jerusalém foi construído um templo. Inicialmente a Arca da Aliança era conduzida por meio de uma tenda. Estavam vivendo como nômades, então eles tinham uma tenda. Quando faziam um acampamento, estendiam uma tenda ao redor e ali a Arca da Aliança ficava. Ninguém podia entrar ali a não ser Moisés, os levitas. Tá? Mais uma vez que a nação de Israel se estabeleceu, Davi teve a ideia de construir o templo, mas Deus não permitiu e ficou para Salomão, e Salomão construiu esse templo. Esse templo, pessoal, é muito interessante porque havia toda uma cosmologia daquele templo. Tá? Tudo ali foi pensado para ter algum tipo de sentido. Você tinha o átrio dos gentios, você tinha o santo dos santos, mas é uma outra conversa. Mas tudo ali tinha algum tipo de significado. O que eu quero frisar? Tem até um infográfico mostrando para vocês isso aí. Estou mostrando outras figuras aí também para vocês. Tá? Então vocês estão vendo que existem imagens no templo. Tá? Mas eu quero frisar para vocês, é que o templo de Jerusalém também tem imagens. Também tem imagens. Vamos citar aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 36. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Vários pontos do templo tinham figuras. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura, davam 5 metros. Tinham 2 querubins, 2 anjos na entrada do Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde ficava a cortina e por trás havia a Arca da Aliança, representava ali a morada de Deus. É aquela mesma cortina que foi rasgada quando Jesus morre na cruz. Tá? 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Consagrei essa casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Deus recebeu o templo e consagrou a si. Então, pessoal, Deus abomina todo tipo de imagem. Deus está falando aqui na 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, que ele não abominava o templo. E havia imagens dentro do templo. Mas não tinha ninguém se prostrando diante de anjo. Mas não é para se prostrar diante de anjo. Mas as imagens estavam ali dentro. Tá? Alguns podem falar assim, não, mas havia uma imagem, tudo bem, mas pode trazer o risco de idolatria. Tinha risco aqui dentro. Tá? Agora, alguns falam o seguinte, não, mas existe o mau uso das imagens. Sim, vou mostrar para vocês aonde que a coisa começa a distorcer. Lembra da serpente de bronze? A serpente de bronze ela foi guardada pelo povo de Israel. Eles guardaram ela lá, uma lembrança, uma espécie de relíquia que foi guardada do passado. Só que distorceram o seu uso. No auge da crise de idolatria que havia em Israel, né, que eu já falei para você antes, começaram a adorar essa serpente. Virou uma bagunça. Então o rei Ezequias foi lá e teve que mandar destruir, porque a função dessa imagem da serpente era uma, passou a ter outra. Esse é o mau uso das imagens, não é a imagem em si, é o mau uso que você faz para ela. Pessoal, eu já vi gente fazendo mau uso da Bíblia. Mau uso da Bíblia. Usando para justificar todo tipo de absurdo. Tá? Todo tipo de absurdo. Até extraterrestre já foi justificado com isso aqui. Tá? Até casamento gay já justificaram com isso aqui. Até maconha. Depois um dia eu conto essa história. Tá? Mas ali no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. Destruiu os lugares altos, quebrou as esteras e cortou os ídolos de pau acerais. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na Nehushtan. Então houve um mau uso das imagens. Eu estou mostrando para você agora na segunda parte que havia uma proibição relativa a ídolos, a outros deuses, havia cultos idolátricos horríveis. Os ídolos do Antigo Testamento são muito bem conhecidos,
Mas ao mesmo tempo você tem a arte sacra existente no templo e no culto judaico. E você mostra o próprio Deus mandando fazer imagem. Então você não pode, primeiro, comparar ídolos com imagens. Você não pode comparar as duas coisas. São coisas de, você pode até dizer assim, olha, várias imagens são ídolos, mas nem toda imagem é um ídolo. Tá? A prova está abundante aqui. Quando eu vejo um protestante dizer, repito, não estou falando mal de você, protestante, que está vendo esse vídeo, dizendo Deus abomina todo tipo de imagem, eu fico sem saber o que falar. Sem saber o que pensar na hora. Porque como é que você tem uma Bíblia, que na sua Bíblia tem tudo que eu estou falando aqui? Eu não citei nenhum livro deuterocanônico. Não citei Tobias, não citei Judite, não citei os 2 livros de Macabeus, não citei nada. Citei livros que tem na Bíblia protestante. Pode ser encontrado lá. Bom, pessoal, nessa terceira parte, depois que a gente já falou sobre as condenações à adoração a ídolos do Antigo Testamento, mostrou que havia o uso de imagens sacras no Antigo Testamento, a gente vai falar agora sobre a encarnação do Verbo Divino. Vejam, no Antigo Testamento, Deus ele se apresentava inicialmente por meio de Epifanias. Eu mostrei a você que ali por Isaías a coisa já começa a mudar um pouco. Deus já passa a ser apresentado com uma figura humana. E ali em Daniel, que estamos em pleno exílio babilônico, Deus é representado como um homem idoso, com barba longa lá, que está lá sentado no trono dele. Então já há uma mudança. Porque a intenção de Deus de não querer nenhum tipo de representação lá no comecinho, tá, dele, primeiro porque ele não havia se apresentado, tá bom, nenhum rosto de forma humana ou qualquer tipo de forma, e mais tarde isso vai mudando aos poucos. Então há uma pedagogia divina nisso daí. Existe uma pedagogia divina. E agora no Novo Testamento, pessoal, o que nós temos? Nós temos a encarnação do Verbo. Jesus ele inicia uma nova economia, tá, na Bíblia. A ação que Deus está exercendo na história da salvação. Deus que no Antigo Testamento não é apresentado com nenhuma forma lá no começo e depois começa a ter traços humanos, Deus Pai, você tem que, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a natureza humana. Ali no livro de São João, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, o que São João diz para a gente? No princípio era o Verbo e os Verbos estavam junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Jesus é Deus encarnado. Vai ter vídeo sobre Cristologia, tá? É Deus encarnado. Deus passa a ter um rosto, tá? Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade passa a ter um rosto. Deus toma uma forma em Jesus Cristo. Ali em João capítulo 1, versículos 17 e 18, diz: pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Em Cristo Deus se revela plenamente. Jesus ele é o rosto de Deus. Ali em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, está dito o seguinte: muitas vezes, de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, e sustenta o universo com o poder da palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, lindíssimo: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe diante de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Deus em Cristo passa a ter um rosto. Jesus, o próprio Deus encarnado, passa a ter um rosto. Ele caminhou conosco, Ele conviveu conosco. Então, a nova economia da salvação. Agora vem a pergunta: tudo bem, Jesus é o rosto de Deus e tal. A pergunta é o seguinte: você tem na igreja primitiva o uso de imagens? Nós vamos falar sobre isso. Vejam só. São Paulo, ele fala lá na 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 a 23, o seguinte: para os judeus me fiz judeu para ganhar os judeus. Para os que não têm lei, eu me fiz como se eu não tivesse lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Eu me fiz fracos com os fracos, a fim de ganhar os fracos.
fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para ele me fazer participante. Lá em Atos, capítulo 17, versículos 16, 19, 22 e 23, é bem interessante isso daqui, que São Paulo ele começa a caminhar na cidade de Atenas, ele dá uma observada geral em tudo, antes de começar a pregar, e ele via o pessoal entregue à idolatria. Só que aí alguém toma conhecimento dele e leva ele para o Areópago. É um lugar lá onde os filósofos se reuniam para ficar conversando alguma coisa. E aí souberam que tinha um novo pregador na cidade. Opa, traz esse cara aqui para a gente ouvir esse cara falar. E São Paulo fez algo genial. Tá? Algo genial. Que ele diz o seguinte: ele tinha andado na cidade e ele viu que tinha um altar sem nada naquele altar. E estava assim: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, não tinha nenhum ídolo ali. Por quê? Porque os gregos tinham medo, pode ser que nessa multidão de deuses, esse panteão, algum a gente esqueceu. Então bota isso daí porque fica para ele. Né? Se não souber o nome dele, ele está nesse meio. E aí São Paulo fala o seguinte: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos, percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Então São Paulo foi muito esperto, porque ele não chegou com 2 pés na porta, entendeu? Com um quente e 2 fervendo. Ele foi lá, primeiro procurou mostrar um certo respeito e disse: olha, é esse Deus aí, ó, que vocês não conhecem, que eu estou pregando. Então ele usou um elemento da cultura do povo ateniense para tentar fazer eles entenderem o Evangelho. A igreja sempre chama-se inculturação do Evangelho. Pessoal, inculturação não é sincretismo. Sincretismo é você pegar elementos de religiões diferentes e tentar misturar os dois, fundir os dois, tá? Que é o que, por exemplo, o pessoal da Macumba e do Candomblé acabou fazendo com vários santos da Igreja Católica. Tentou pegar elementos da Igreja Católica e colocar ali misturado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a igreja sempre buscou inculturar o Evangelho, mas sempre sem abrir mão do Evangelho. Então, se você olhar, vou mostrar você algumas fotos aqui. Os primeiros cristãos, pessoal, eles foram perseguidos, tá? Primeiramente pelos judeus e depois pelo Império Romano em escala muito maior. E os primeiros cristãos deixaram vestígios nas catacumbas. O que eram catacumbas? Eram uma espécie de cemitérios subterrâneos que existiam, que ainda existem em Roma. Hoje não é mais usado como cemitério. Ficaram vários vestígios lá. Vou mostrar a vocês algumas fotos. Como tem aí uma foto que mostra uma pia batismal. Você vê aí que tem uma pia e tem 2 peixes ao lado. O peixe é um símbolo de Cristo. Você tem aí uma celebração da Eucaristia. Em cima você tem aqui embaixo também uma figura lembrando a celebração da Eucaristia. E isso aqui é fantástico. Essa aí, pessoal, é um afresco encontrado na catacumba de Priscila em Roma, lá do início do século III. Está muito claro ali, você vê uma mulher segurando uma criança e do lado esquerdo alguém que parece um anjo, um profeta apontando para cima. Então essa é a mais antiga imagem de Nossa Senhora, tá? No século III. E o pessoal fala que a Igreja Católica introduziu imagens a partir de Constantino, que é no século IV, tá? Falso isso, tá? Então, pessoal, a Igreja Católica ela não paganizou a fé cristã. A Igreja soube de pegar de cada povo aquilo que era bom, que podia ser adaptado ao Evangelho sem corrompê-lo. A Igreja sempre foi muito boa nisso, tá? Por exemplo, veja só, aí o Papa São Gregório Magno, no ano de 604 depois de Cristo, você vê aí que ele está criticando aqueles que quebravam imagens como se fosse uma coisa como se fosse alguma coisa que contrariasse a vontade de Deus. Olha o que ele botou aí, veja a consciência que a igreja tinha do que era uma imagem sacra. Tu não devias quebrar o que foi colocado nas igrejas, não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. Uma coisa é adorar uma imagem, outra é aprender, mediante essa imagem, a quem se dirige as tuas preces. O que a Escritura é para os alfabetizados, a imagem é para os analfabetos. Mediante essas imagens, aprende o caminho a seguir. A imagem é o livro dos que não sabem ler. Está muito claro aqui a consciência da igreja, que a igreja nunca ensinou a adorar a imagem. Não, a igreja foi lá a partir de Constantino e impôs a adoração de imagens. Isso é uma tremenda mentira. Está aqui o Papa São Gregório Magno, 604, já mostrando o contrário. Que a intenção de existir imagens nunca foi essa. Acontece, pessoal, que questionamentos à utilização de imagens sacras, elas aconteceram ao longo da história da igreja. Não aconteceu apenas lá no
no período protestante, mas ela aconteceu num período chamado, que a gente chama da heresia iconoclasta. Ela praticamente não teve nenhuma força no Ocidente, mas no Oriente foi muito forte. Vejam, como aconteceu isso? Lá, nós tínhamos antes do ano 1054, você tinha os cristãos do Ocidente, né, que estavam sob a liderança do Papa em Roma, e os cristãos do Oriente que estavam sob a liderança do patriarca de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Tá? Houve um cisma depois, mas aí é uma outra história. Então, lá na região do Reino de Bizâncio, lá em Constantinopla, surgiu a heresia do iconoclasmo. Iconoclasta quer dizer destruidores de ícones, quebrador de ícones. As razões pelos quais isso aconteceu são motivo de discussão, tá? Mas algumas teorias são bem plausíveis. Então veja aí, por exemplo, veja aí no slide o seguinte. Por influência do judaísmo e do islamismo, surgiu no Oriente do século VIII e durou até o século IX, a heresia iconoclasta. Foi um movimento que considerava todo tipo de imagem sacra como ídolo e pregava sua destruição. Há outra teoria também que diz o seguinte, que o imperador, vendo que a utilização de ícones atrapalhava a evangelização de povos que praticavam o judaísmo e o islamismo, ele achou que era por bem, vamos eliminar os ícones e aí vai facilitar, por razões políticas também. Bom, para resolver a questão, foi convocado o Concílio Ecumênico, o segundo Concílio Ecumênico de Nicéia, no ano 787 d.C., né, onde após muito debate e muito estudo das Escrituras, ficou mais uma vez bem definida a diferença entre latria, tá? Latria quer dizer adorar, vamos falar sobre isso mais à frente, e dulia, que quer dizer venerar, honrar, que é prestar as imagens a Nossa Senhora e aos santos. A igreja só reafirmou sua posição, pois jamais ensinou o contrário. Tem protestante que vai mexer na história e diz, tá vendo, ó, foi aqui, a igreja católica que botou imagem. Não, meu filho, não foi. Isso aqui foi uma crise que existiu dentro da igreja e que foi sanada dentro da igreja. Deixando claro como a igreja sempre pensou. As imagens não podem ser adoradas, são veneradas. Vamos falar sobre os graus da honra. Tem que estar muito claro sobre isso. Tá? A gente teve São João Damasceno, que foi um grande defensor da utilização de imagens sacras. E tem um trecho aqui do livro Tratado sobre as Imagens, que foi que ele escreveu, né, ali em 749 d.C., que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte: como fazer uma imagem do invisível? À medida que Deus é invisível, eu não o represento por imagens, mas desde que viste o incorpóreo feito homem, no caso Jesus Cristo, fazes a imagem na forma humana, já que o invisível se tornou visível na carne. Pinta a semelhança do invisível. Outrora Deus, o incorpóreo e o invisível, nunca era representado. Mas agora que Deus se manifestou na carne e habitou entre os homens, eu represento o visível de Deus. Não adoro a matéria, mas o Criador da matéria. Pessoal, perfeito o que São João Damasceno falou aqui. Foi o que eu falei no começo. Ao se encarnar, quando Deus se encarna, nosso Senhor Jesus Cristo se encarna, Deus passa a ter uma forma humana, uma nova economia, a economia da salvação. Tá? Deus tem um rosto, Deus tem uma forma. Eu posso adorar Deus pelo corpo de Cristo. Entendeu? Então ele vai assim, antes Deus não tinha forma. Agora não, Deus tem forma, então eu adoro Deus por meio do visível dele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa claro, eu não adoro a matéria, mas o Criador da matéria. Perfeito. Quando um católico ele venera uma imagem, pessoal, a adoração dele não para na imagem, ela transcende, ela se direciona a quem ela representa. Mesma coisa a veneração. Quando eu venero Nossa Senhora, os anjos, os santos, eu estou prestando honra não àquela figura, mas a quem ela representa. Como o seu amor a uma pessoa, quando você olha a foto, não para na foto. Eu olho a foto da pessoa amada, a foto nada mais é do que o meio pelo qual eu dirijo o meu amor àquela pessoa. Olha, sobre os conceitos de latria e dulia. Essa explicação aqui ela é essencial para você entender depois também, quando a gente for falar sobre Nossa Senhora e os santos. Tá? E é muito difícil convencer um protestante sobre isso, porque os protestantes eles são doutrinados para não enxergar essa diferença.
de latria e dulia. Vou mostrar para vocês aqui que vai ser um pouco mais fácil de entender. Latria, pessoal, vem do grego, que significa adorar. Dulia vem do grego também, significa honrar, tá? E tem também o termo hiperdulia, que eu vou falar mais à frente, que é o mesmo que dulia, só que o hiper confere ao termo dulia um caráter mais elevado, tá? É um grau mais elevado, tá? Você fala assim, eu amo fulano e eu tenho um hiper amor por ele, quer dizer, eu tenho um hiper amor por ciclano, quer dizer, eu amo tanto, eu amo como essa pessoa, como essa daqui, só que eu amo mais, é o hiper. Agora, trazendo para o português, o que é adorar? Render culto à divindade, venerar, amar extremosamente. Ué, Gerry, mas adorar e venerar são diferentes? Porque, veja só, é como você fala, a adoração é uma veneração total, é um amor total, é uma honra total. Tem um infográfico para ficar mais claro de você entender. E venerar, tributar um grande respeito, tratar com respeito e afeição, reverenciar, acatar, respeitar, ter em grande consideração, apreciar demasiado. Isso aqui foi tirado do dicionário. Então você venera seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, a bandeira nacional, você venera tudo isso. Só que essa veneração ela vai variar de um para o outro. Eu posso gostar de uma pessoa, posso honrar mais uma pessoa, posso me dar bem com a pessoa. Então a veneração, você bota num espectro enorme naquilo ali. Só que a veneração não se compara à adoração. Para quando você fala em adorar alguém, quer dizer, eu estou considerando o ser que eu estou adorando tudo para mim. Nada está acima dele, a razão do meu viver está ali. Se eu tiver que optar por todo mundo, eu vou optar por ele, entendeu? E como eu falei, a palavra veneração pode também se nome de adorar, no sentido que é uma veneração extrema. Extrema. Tem um infográfico aí, pessoal, que mostra essa diferença. Vejam só, lá embaixo você vê o termo dulia, veneração. Está ali, ó, os santos, os anjos, a família, seus amigos, tá? Hiperdulia, que é uma grande veneração, que nós aplicamos a Nossa Senhora. Por quê? Porque nós católicos, nós amamos os santos, nossa família, os anjos e tal, mas temos um carinho muito mais especial por Nossa Senhora, mas continua sendo veneração. Deus está no infinito, Nossa Senhora está mais próximo da gente, Nossa Senhora jamais vai ser adorada. Eu amo demais Nossa Senhora, mas ela não é deusa, tá? E latria, você vê que está lá em cima, você vê que latria é unicamente para Deus, tá? E você vê uma setinha apontando amor, quer dizer, o amor vai subindo. Eu gosto de uma pessoa, aí eu tenho um carinho mais especial, eu tenho uma grande admiração, aí eu amo, aí eu quero estar sempre perto daquela pessoa que vai subindo até chegar no pico onde Deus que é em relação a Deus. Então, se você pudesse olhar para o Everest, Deus está no pico do Everest, tá? E Nossa Senhora não está nem na metade, ela está lá embaixo, entendeu? Então eu amo mais Nossa Senhora do que a minha mãe, tá? Mas amo Deus infinitamente mais do que Nossa Senhora, tá? E para mostrar isso aqui na Bíblia, vejam só, às vezes você fala assim, não, mas vocês se ajoelham diante de Nossa Senhora, diante dos santos. Pessoal, vejam só, o gesto externo depende da intenção interna, tá? Um noivo que chega e se ajoelha diante da noiva para dar a ela, ou pedir ela em casamento, ele não está adorando a noiva, tá? Uma pessoa que se dobra para poder trocar um pneu não está adorando o pneu. Então o gesto externo precisa do consentimento interno, tá? Então a Bíblia está cheia de exemplos lá de pessoas que se prostraram diante da outra e que não cometeram nada de errado. Lá em Êxodo capítulo 18, versículo 7. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre sua saúde e entraram na tenda. Moisés se prostrou diante do sogro, tá? Betsabé inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Esse disse-lhe, que queres? Tá? Quando Abigail avistou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. Pessoal, tá aí Betsabé se dobrando diante do rei Davi, tá aí Abigail se prostrando diante do rei Davi. E Davi não repreendeu, nem o autor de Reis ou de Samuel foi lá e recriminou. Por quê? Porque, pessoal, Moisés se prostrou diante do sogro por respeito. Você é mais velho e superior a mim. E esse prostraram diante do rei por respeito. O senhor é o rei, mas não é adoração, tá? Aqui também Gênesis capítulo 44, versículo 14. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. Então os irmãos estão adorando José.
Claro que não. Era um sinal de respeito. Isso era muito comum na antiguidade. Todo mundo sabia a diferença. Tá? E pessoal, você pode dizer, Jair, você falou tudo isso até agora, mas aí eu quero que você prove que a Igreja Católica ela não manda adorar a imagem. Duvido. Bom, vamos olhar o documento da igreja, vamos olhar o catecismo da Igreja Católica. Tá? Vamos lá, vou mostrar a vocês o que a igreja fala. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2130. No entanto, já no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação pelo Verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a Arca da Aliança e os querubins. Catecismo da Igreja Católica 2131. Com base no mistério do Verbo encarnado, o Sétimo Concílio Ecumênico de Nicéia justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, dos de Cristo e também dos da Mãe de Deus, dos anjos e todos os santos. Encarnando o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. Veja que eu estou acompanhando o catecismo. Tá? E aqui no número 2132, é muito claro. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. Eu falei a você, quando eu me dirijo a uma imagem, eu me dirijo ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só a Deus se deve. Então, meu irmão protestante, você que acusa a gente de adorar a imagem, sugiro a você que você mude seu conceito. Você pode até discordar do uso de imagem na igreja. Mas quando você acusa a gente de adorar a imagem, que a Igreja Católica promove a adoração de imagem, você está cometendo uma calúnia. Isso é um grave pecado aos olhos de Deus. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas, como realidades, mas olha-as sob seu aspecto próprio de imagens, que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. Reiterando o que eu falei, eu olho para uma imagem de uma pessoa que eu amo e eu me dirijo à pessoa, jamais eu paro na imagem. Ah, meu Deus, quebrou a imagem de Nossa Senhora, o senhor está sofrendo. Claro que não. Se a imagem quebrar na igreja, você vai lamentar porque perdeu a imagem, ela é consagrada a Deus, você tem que juntar respeitosamente ir lá e não jogar simplesmente no lixo. Você vai lá, enterra, faz alguma coisa por questão de respeito. Mas Nossa Senhora não vai sentir nada, nem nada, você perdeu apenas um objeto sacro. Então, pessoal, acusar a Igreja Católica de ser uma promotora da adoração de imagens é um pecado simplesmente gravíssimo. Tá? Peço a você, meu irmão protestante, que sempre falou isso pra gente, mude seu conceito, discorde, é um direito seu, mas não acuse a gente daquilo que a gente não fez. Tá ok? Bom, pessoal, e diante do que foi exposto até agora, eu queria complementar sobre algumas curiosidades sobre a liturgia católica em relação às imagens. Por exemplo, você está vendo aí, procissão de Nossa Senhora. Ah, vocês carregam a imagem de Nossa Senhora sobre os ombros. Pessoal, para nós católicos, Nossa Senhora ela é a nova Arca da Aliança. Ah, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Simplesmente o seguinte, do mesmo modo que a Arca da Aliança no Antigo Testamento, Deus estava presente nela, no Novo Testamento, quem foi aquela que carregou o próprio Deus em seu ventre durante 9 meses? Foi Nossa Senhora. Então a igreja viu aí um paralelo aí entre a Arca da Aliança carregada em procissão no Antigo Testamento com Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora carregada em procissão no Novo Testamento. Tá? Então não é uma coisa de idolatria, estou adorando Maria, não. Eu estou venerando Nossa Senhora, porque eu sei que é a escolhida de Deus que carregou Jesus em seu ventre. Crucifixo, uma coisa que eu fico assim muito triste quando eu vejo um protestante falar, porque eu acho que é o tipo de alegação que ele jamais deveria utilizar. Acho que fere a própria fé dele. Ah, vocês adoram um Deus morto. Ah, vocês adoram um símbolo da morte de quem vocês amam. Se por acaso você tivesse uma faca que matou o seu pai e sua mãe, você ia pegar essa faca e venerar? Pelo amor de Deus, isso é um pensamento horroroso. Pessoal, bota a coisa na cabeça de vocês. Como é que você olha para o crucifixo e vê Jesus derrotado? Tem uma música protestante antiga, fico muito triste que ela exista, que é não creio no Cristo vencido. Que eles falam assim, que a gente está adorando um Jesus morto. Ah, mas Jesus ressuscitou, Jesus está glorificado no céu. Verdadeiramente, ele está glorificado no céu, mas ele passou pela cruz, meu filho.
E quando você olha para a imagem de Jesus, é a mesma coisa de você olhar para o parto da sua mãe, guardados as devidas proporções. Você está olhando ali dizendo assim, olha, minha salvação aconteceu ali. É muito fácil adorar o Cristo que glorificado no céu, mas esquecer que ele passou pela cruz. Então, quando chegar na igreja católica e ver aquele crucifixo e dizer assim, meu Deus, Jesus morreu por mim, passou por tudo isso. O crucifixo é um sinal de amor, pessoal. Pelo amor de Deus. Jesus não ficou preso naquela cruz, mas eu tenho que lembrar que ele passou por ela. Ele morreu por mim. Como você vê o parto, olha, poxa, eu estou com a filmagem do meu parto. Ah, minha mãe sofreu tanto por mim, passou por tudo isso. Isso é um gesto de amor. O sinal do amor de Deus por nós é a crucificação de Cristo. É muito fácil lembrar só da ressurreição. Entendeu? E você vê aqui que a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, tem que estar escrito: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Nunca houve essa rejeição à cruz de Cristo, como infelizmente muitos protestantes têm, não são todos, né? E uma aversão que os testemunhos de Jeová têm à cruz de Cristo, a ponto de traduzirem a palavra correspondente à cruz do grego como madeira, estaca. Não tem sentido isso, tá? São Paulo mostra o respeito que eles tinham à cruz, reconhecer o sinal de Deus ali. Aqui tem um infográfico mostrando algumas particularidades do ícone de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, para você entender que os ícones não são feitos à toa, tá? Eles têm um sentido. Então você vê aí, por exemplo, ali no ponto 2, por exemplo, você tem ali a estrela no véu de Maria, a estrela que nos guia no mar da vida até o porto da salvação. Então aí tem várias explicações sobre o ícone, a cor, por que o menino Jesus está com a sandália caindo do pé dele, tal. Então os ícones, quando são feitos de acordo com o que a igreja fala, eles transmitem uma mensagem muito maior daquilo que a nossa ignorância é capaz de ver, tá? Ícones não são feitos à toa. Outra coisa também é que a igreja sempre manteve vigilância sobre a utilização dos ícones e das imagens na sua liturgia. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Papa Urbano VIII, em 1629, condenou a representação da Santíssima Trindade sob a forma de um tronco com 3 cabeças. Uma monstruosidade. Em 1745, o Papa Bento XIV rejeitou a cena de 3 pessoas humanas sentadas uma ao lado da outra para representar a Trindade. O Espírito Santo nunca apareceu sob a forma divina, sob a forma humana. As imagens só podem ser confeccionadas seguindo critérios estritos do que a igreja fala. Aí tem um exemplo também de pessoas que pegam imagens católicas e vão deformá-las. Tem uma coisa horrorosa aí mostrando que uma pseudo-artista pegou a imagem da Nossa Senhora das Graças. Isso é só um exemplo dos absurdos que ela fez, tá? E deformou, vai ficar parecendo um super-herói. E já sobre os protestantes e as imagens. Pessoal, a gente sabe que infelizmente a partir da Reforma Protestante, tá, houve toda uma sequência de abandono dos ícones, da simbologia das imagens, mas inicialmente não era bem o que Lutero queria, tá? Então tem uma pequena texto de Lutero que ele diz o seguinte: eu tenho algo como deixado à livre escolha as imagens, os sinos, as vestes litúrgicas e coisas semelhantes. Quem não os quer, deixa-os de lado, embora as imagens inspiradas na escritura e nas histórias edificantes me pareçam muito úteis. Nada tem a ver com os iconoclastas. Inicialmente é normal, todo movimento, às vezes político ou às vezes herético, ele começa assim, né, depois vai ficando radical. Calvino, mais tarde, ele radicaliza. Várias igrejas, ao contrário do que muitas pessoas contam que a igreja católica não sofreu nada com a reforma, sofreu muito com a rebelião protestante. Várias igrejas foram depenadas, destruídas, imagens jogadas ao chão, artes sacras de milênios destruídas, tá? E chegamos ao mundo de hoje, em que você tem igrejas protestantes como a luterana, que possui até o crucifixo, está aí mostrando para você do lado esquerdo em cima, tá? E algumas igrejas protestantes que são completamente aversas ao uso de imagens. No Brasil, infelizmente, a maioria das igrejas protestantes seguem uma linha muito calvinista em relação à liturgia. Então são aversas a qualquer tipo de representação sacra. E lembrando que não podemos confundir as imagens sacras
com imagens idolátricas. Está aí exemplo de carranca, preto velho, orixá, figa, seja o que for. E uma coisa, pessoal, tem que estar muito claro. O pessoal às vezes fica dizendo, não, mas tem imagem católica em terreiro. Isso não é culpa da igreja. Isso é infelizmente o resultado de um sincretismo religioso que, segundo a versão mais oficial, né, que a gente conhece, os negros que vieram para o Brasil já tinham suas crenças pagãs, e chegando aqui os donos de engenho católicos não aceitavam aquilo e eles acharam um modo de continuar cultuando suas divindades, associando-as a santos católicos. Aí Nossa Senhora é Iemanjá, Ogum é São Jorge, por aí vai. A igreja não tem culpa disso, tá? A igreja não tem culpa disso. Uma colega minha até falou sobre isso, eu disse, não, a igreja não pode ser responsabilizada porque uma outra crença fez o sincretismo com os santos católicos. Então, pessoal, a gente está terminando aqui o nosso curso aqui sobre imagens sacras e a Bíblia. Deixo aí espaço para que vocês façam perguntas. De preferência, existe um e-mail do canal que você pode fazer, vai enviar perguntas para mim, eu vou responder à medida do possível. Pode deixar nos comentários também, e-mail é melhor, tá? Repito mais uma vez, você que é protestante, não foi feito um vídeo para ofender você, vê que eu fui extremamente respeitoso, mas para mostrar a você que aquilo do qual você nos acusa, ele simplesmente não procede. Você tem o direito de continuar discordando da gente, achar que não é o ideal utilizar imagens sacras na igreja, mas não nos acusar de idólatras. Outra coisa que eu queria frisar é que há católicos que fazem mau uso das imagens, com certeza. Existem católicos, só que geralmente quando você vai ver um católico que nunca pegou numa Bíblia, nunca pegou um catecismo, geralmente não vai sequer para a igreja, mas quando tem uma festa de padroeira, eu moro aqui em Recife, então tem a festa do Morro da Conceição, que há pessoas que nunca vão na igreja, mas nesse dia paga a promessa. Aí vão lá fazer os sacrifícios mais variados, coisas que a igreja nunca pediu para ele fazer. Então saiba discernir também aquilo que a igreja está pedindo para fazer e daquilo que é fruto do sincretismo ou de superstições que pessoas têm e acabam vindo para a igreja querendo misturar com um pouco de crença católica que ele tem. Não podemos misturar as coisas. E você que é católico, meu irmão, eu peço a você do fundo do coração, vê essa palestra mais de uma vez, pega a sua Bíblia, marque, tá? E tenha a ideia do seguinte, não tenha receio de se ajoelhar diante de uma imagem, de ter um crucifixo, ter uma imagem de Nossa Senhora. Eu devo contar meu testemunho de vida, que eu voltei para a igreja católica, mas eu tive contato com o protestantismo primeiro. E durante muito tempo eu fiquei, assim, eu olhava as imagens e ficava achando que era idolatria. Hoje eu tenho a imagem de Nossa Senhora e tenho o maior carinho do mundo, tá? Para beijar, tá bom? Para dar aqui um beijo no crucifixo. Porque eu sei muito bem que através da minha adoração a Jesus, da minha veneração a Maria, eu me dirijo aos modelos, eu me dirijo às pessoas que são representadas por essas imagens. Hoje eu não tenho nenhum problema com isso, então não tenha receio, chegar dentro do crucifixo, dobrar os joelhos, rezar, não tenha nenhum problema com isso, você não está adorando, você não é maluco para adorar uma imagem, você não é doido para fazer isso. Nós católicos adoramos unicamente nosso Senhor Jesus Cristo, adoramos também Deus, o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas veneramos Nossa Senhora, os santos, os anjos, sem nenhum tipo de preocupação. Agora, sobre a Divina Eucaristia, que aí é um outro vídeo, nós adoramos Jesus na Eucaristia, porque a Eucaristia não é uma imagem, é o próprio Cristo que se torna presente ali através da transubstanciação, pelas mãos do sacerdote, mas esse é um outro assunto. Então, agradeço a você por ter ficado até agora vendo esse vídeo, que foi bastante longo, tá? Ele deve estar sendo dividido em mais de 2, 3 partes, eu vou me organizar aqui, mas provavelmente eu vou dividir. Agradeço a você, peço para você, por favor, divulgar o nosso canal, se inscrever no nosso canal, compartilhar o quanto você puder, porque a nossa intenção é levar as pessoas o conhecimento da fé católica o máximo possível, tá? Então curta, se você gostou, claro, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva, recomende a outras pessoas para que o nosso canal possa cada vez crescer mais, tá bom? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e reze por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.